Devocional Confiando em Deus, dia a dia. Joyce Meyer, 19 de dezembro. Mantenha a sua paz. O Senhor lutará por vocês, e vocês manterão a sua paz e permanecerão descansados. Êxodo 14, versículo 14. Há algumas semanas preguei a respeito da importância de se ter paciência e ser grato, independentemente das circunstâncias. Eu havia feito 3 grandes conferências em 6 semanas, além de cumprir outros compromissos. E aquela ministração de sábado, pela manhã, era a última daquela série de compromissos. Eu estava realmente na expectativa de chegar em casa cedo, naquele dia, fazer uma boa refeição e pedir para que David me leve ao shopping, por algum tempo. Tomar um banho quente em casa, tomar um sorvete e assistir um bom filme. Como você pode ver, eu estava preparada para me recompensar pelo meu trabalho árduo. Eu tinha um bom plano para mim mesma. Embarcamos no avião para voltar para casa e o voo estava programado para ser apenas de 35 minutos. Eu estava tão animada. E então alguma coisa deu errado. A porta do avião não queria fechar adequadamente. Então ficamos sentados por quase 1h30, enquanto a manutenção da aeronave trabalhava na porta. Falava-se sobre a possibilidade de não podermos voar naquele dia. E talvez teríamos de alugar carros para dirigirmos para casa. Não sei dizer o quanto foi difícil ser paciente. Simplesmente manter a boca fechada foi uma tremenda conquista. Eu havia pregado sobre paciência e agora estava sendo testada. Entendo que talvez nem sempre nos sintamos pacientes, mas ainda assim podemos nos disciplinar para reagir de forma paciente. Não posso fazer nada a respeito de como eu me sinto algumas vezes, mas posso controlar a maneira como me comporto. E você também pode. Posso lhe garantir que eu não me senti paciente sentada naquela pista de decolagem, mas fiquei orando silenciosamente. Ó Deus, por favor, ajude-me a permanecer calma, para que eu não seja um mau testemunho depois do que acabei de pregar. Deus me ajudou, e embora as coisas nem sempre saiam da maneira que quero, nessa situação, aquele caso, acabamos chegando em casa a tempo, o suficiente para eu ainda fazer todas as atividades que havia planejado. Confie nele. Quando você se encontrar em situações difíceis ou inconvenientes, faça um esforço para manter a sua paz e confie em Deus para ajudá-lo a agir com o caráter divino. 20 de dezembro. Ame com os seus pensamentos. Sonda-me completamente, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139, versículo 23. Creio que os pensamentos operam na dimensão espiritual. Isso significa que, embora eles não possam ser vistos a olho nu, nossos pensamentos podem ser sentidos pelas outras pessoas. Temos pensamentos incontáveis com relação às outras pessoas,
mas devemos fazer isso de forma responsável. O que nós pensamos acerca das outras pessoas não apenas afeta a elas, como também afeta a maneira como as tratamos quando estamos com elas. Por exemplo, um dia eu estava fazendo compras com a minha filha, que era uma adolescente na época. Ela estava com muitas espinhas no rosto naquele dia e o seu cabelo estava um caos. Lembro-me de pensar todas as vezes que olhava para ela: hoje você está com uma aparência péssima. Percebi que à medida que o dia passava, ela parecia estar deprimida. Então perguntei a ela o que havia de errado. Ela respondeu: eu simplesmente estou me sentindo muito feia hoje. Deus me ensinou uma lição naquele dia acerca do poder dos pensamentos. Podemos ajudar as pessoas com pensamentos bons, amorosos e positivos, mas podemos feri-las com pensamentos maus, negativos e destituídos de amor. Encorajo você a adotar uma pessoa por dia com um projeto de oração e praticar ter bons pensamentos a respeito dessa pessoa deliberadamente ao longo do dia. Faça algumas sessões de pensamento, nas quais você medita acerca dos pontos fortes dessa pessoa, todas as boas qualidades que ela possui, nas quais você possa pensar em cada favor que ela lhe tenha feito, e qualquer coisa elogiável que você possa pensar com relação à aparência dela. No dia seguinte, pratique isso com outra pessoa e continue alterando as pessoas importantes da sua vida, até que você tenha adquirido o hábito de ter bons pensamentos. Confie nele. Você está amando as pessoas com os seus pensamentos? Confie em Deus para lhe mostrar todas as vezes em que você não estiver pensando com amor e esteja disposto a mudar imediatamente. 21 de dezembro. Ame com os seus bens. Ora, a comunidade dos crentes tinha só um coração, só uma alma, e nenhum deles afirmava que nada do que possuía era exclusivamente seu. Mas tudo o que possuíam era comum e para uso de todos. Atos, capítulo 4, versículo 32. Tudo o que temos veio de Deus, e na verdade tudo pertence a Ele. Somos meramente mordomos da sua propriedade e não proprietários. Frequentemente nós prendemos com muita força as nossas posses. Deveríamos segurá-las de leve, de modo que, se o Senhor precisar delas, não seja muito difícil para nós soltá-las. Paulo disse aos coríntios que as ofertas deles para os pobres permanecessem e durassem para sempre, por toda a eternidade. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 9. Vamos continuar lembrando a nós mesmos que os bens não possuem valor eterno. O que dura é o que fazemos pelos outros. Deus quer que desfrutamos os nossos bens, mas Ele não quer que os nossos bens nos possuam. Talvez uma boa pergunta se deveríamos fazer a nós mesmos regularmente seja: será que eu possuo os meus bens ou os meus bens me possuem?
Às vezes tenho crise de bondade. Tenho o desejo de ser uma bênção e quero usar os meus bens para uma forma palpável de demonstrar amor. Então percorro a minha casa, minhas gavetas, meus armários e muitas caixas de joias para encontrar objetos que eu possa dar. Nunca deixo de encontrar coisas, mas fico impressionada com a maneira como eu tentava me apegar a elas. Embora eu provavelmente não tenha usado um determinado item por 2 ou 3 anos. Nós simplesmente gostamos de possuir coisas, mas como é melhor usar os nossos pertences para sermos uma bênção para alguém e fazer essa pessoa se sentir amada e valiosa. Se você está tendo dificuldades em ver o que tem para dar, peça a Deus para ajudá-lo. E você logo descobrirá que tem uma série de coisas que podem ser usadas para demonstrar amor a pessoas que estão sofrendo. Confie nele. Você é capaz de usar o que possui para abençoar as pessoas? Ou acha difícil abrir mão das coisas, mesmo daquilo que você não está usando? Mostre-se um bom mordomo dos bens de Deus e confie nele para trazer à sua vida presentes para o seu próprio uso e objetos que você pode compartilhar com os outros. 22 de dezembro. A chave para a felicidade. A adoração religiosa externa, a religião expressa em atos externos, que é pura e irrepreensível aos olhos de Deus Pai, é esta: visitar, ajudar e cuidar dos órfãos, das viúvas e das aflições e necessidades, e manter-se imaculado e incontaminado do mundo. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Frequentei a igreja por 30 anos, sem nunca ter ouvido um sermão a respeito da minha responsabilidade bíblica de cuidar dos órfãos, das viúvas e dos pobres e dos oprimidos. Fiquei chocada quando finalmente entendi o quanto a Bíblia fala em ajudar as outras pessoas. Passei a maior parte da minha vida cristã pensando que a Bíblia se resumia a como Deus podia me ajudar. Não é de admirar que eu fosse infeliz. A chave para a felicidade não está apenas em ser amado. Está também em ter alguém para amar. Se você realmente quer ser feliz, encontre alguém para amar. Se você quer colocar um sorriso no rosto de Deus, encontre uma pessoa que esteja sofrendo e a ajude-a. Esteja decidido a ajudar alguém. Seja criativo. Lidere uma revolta contra viver em uma rotina religiosa, na qual você vai à igreja, volta para casa e volta para a igreja, mas não está realmente ajudando ninguém. Não fique apenas sentado no banco da igreja cantando hinos. Envolva-se em ajudar as pessoas que estão sofrendo. Lembre-se das palavras de Jesus. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestiste. E enfermo e na prisão,
não me visitastes? Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te visitei com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou no enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos e não fizeste a mim. Mateus capítulo 25, do versículo 42 ao 45. Confie nele. Você está ministrando a Jesus? Jesus disse que quem ministrar aos outros ministrará a ele. Confie que a vida dele na terra foi um exemplo de como você deve viver a sua vida, andando por aí e fazendo o bem pelas pessoas necessitadas. 23 de dezembro. Você sempre pode ter paz. O Senhor lutará por vocês e vocês manterão a sua paz e permanecerão descansados. Êxodo, capítulo 14, versículo 14. Satanás tenta irredutivelmente roubar tudo o que Deus supre para os seus filhos por meio de Jesus Cristo. A paz é uma dessas grandes coisas. Ela é uma bênção que o maligno trabalha com muito afinco para impedir que desfrutamos. Lembre-se, temos paz. Jesus a deu a nós, mas precisamos tomar posse dela. Significa que devemos recebê-la e usá-la para o nosso próprio uso. Satanás faz tudo o que pode para nos impedir de fazer isso, começando com engano. Ele quer que pensamos que a paz não é possível e que ela não é sequer uma opção. Quando temos uma situação desafiadora, Satanás diz: O que vai fazer? O que vai fazer? Frequentemente não sabemos o que fazer. Não obstemos. Satanás nos pressiona para que tenhamos respostas que não temos. Ele tenta nos fazer acreditar que é nossa responsabilidade resolver os nossos problemas. Quando a palavra de Deus afirma claramente que o nosso trabalho como crentes é crer e não resolver os nossos problemas. Nós cremos e Deus trabalha a nosso favor para trazer respostas que atendam às nossas necessidades. Um bom exemplo disso está em Êxodo 14. Os egípcios estavam perseguindo os israelitas. Todos os cavalos e carros de Faraó, seus cavaleiros e o seu exército estavam perseguindo o povo de Deus. Quando os israelitas se viram encurralados entre o Mar Vermelho e o exército egípcio, tudo parecia sem esperança. Eles não podiam ver uma saída, de modo que, naturalmente, ficaram com medo e angustiados. Eles começaram a reclamar e a fazer acusações contra o seu líder, Moisés. Moisés, porém, disse ao povo: Não temam. Fiquem parados, firmes, confiantes, impávidos, e vejam a salvação do Senhor, que hoje lhes fará. Porque os egípcios que vocês viram hoje, nunca mais os verão outra vez. O Senhor lutará por vocês, e vocês manterão a sua paz, e permanecerão descansados.
Êxodo, capítulo 14, versículos 13 e 14. Podem ter parecido tolice para os israelitas ficar parados, manter a paz e permanecer descansados, mas essa foi a instrução de Deus para eles. Era o caminho do livramento deles. Quando permanecemos em paz em circunstâncias tumultuadas, isso demonstra claramente que estamos confiando em Deus. Confie nele. Não diga, Deus, confio em ti, se os seus atos mostrarem o contrário. Confie em Deus com as suas palavras e atos. Descanse na paz dele, e ele o livrará. 24 de dezembro. Conheça o que rouba a sua paz. Sejam alegres, cresçam até a maturidade. Encorajem uns aos outros, vivam em harmonia e paz. Então o Deus de amor e paz estará com vocês. Segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Para desfrutar uma vida de paz, você precisa examinar a sua própria vida, para saber o que está roubando a sua paz. Satanás usa algumas das mesmas estratégias para todos, mas também temos situações bem específicas para cada um de nós. Todos nós somos diferentes e precisamos aprender a nos conhecer. Posso suportar as coisas melhor quando não estou cansada. E o diabo sabe disso. De modo que ele espera para atacar quando estou esgotada. Aprendi ao perseguir a paz o que Satanás já sabia a meu respeito. E agora tento não ficar excessivamente cansada, porque sei que estou abrindo uma porta para Satanás quando faço isso. Mantenha uma lista de todas as vezes que você se irrita. Pergunte a si mesmo o que causou o problema e anote isso. Seja sincero consigo mesmo, ou você nunca se libertará. Você pode ter coisas como essas em sua lista. Não consigo que as coisas saiam do meu jeito. Tive de me apressar. Fiquei impaciente e me irritei. A pressão financeira me angustiou. Eu estava cansada demais para tratar de qualquer coisa. Tive de lidar com uma pessoa que sempre me frustra. Um amigo me deixou constrangido. Tive de esperar por uma vendedora muito lenta. Uma amiga me decepcionou. Você terá muitas coisas diferentes em sua lista, mas ela o ajudará a perceber o que o incomoda. Lembre-se de que não podemos fazer nada a respeito daquilo que não reconhecemos. Confie nele. Encorajo você firmemente a pedir ao Espírito Santo que lhe revele a verdade a respeito de si mesmo. Esse será o começo de um tempo em que você desfrutará de uma vida de paz. Assuma a responsabilidade pelas suas reações. Confie em Deus e busque a paz. 25 de dezembro. Celebre a singularidade dos filhos de Deus. Encorajem os tímidos e os desanimados. Ajudem e doem o seu apoio às almas fracas.
Seja muito paciente com todos, mantendo sempre o seu bom humor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14. Parece que vemos a nossa maneira de fazer as coisas como padrão para todos. Em vez disso, deveríamos perceber que Deus nos criou a todos de forma diferente, mas igualmente. Não somos todos iguais, e todos temos o direito de ser quem somos. Eu falo muito, David é calado. Eu tomo decisões realmente rápidas e ele quer pensar nas coisas por algum tempo. David ama todo tipo de esporte e eu realmente não gosto de nenhum deles. Pelo menos não o suficiente para dedicar tempo para isso. David quer que cada item em uma sala se destaque e eu quero que todos se mesclam. Estou certa de que você pode falar a respeito das diferenças pessoais que tem com o seu relacionamento com os outros. Porque Deus nos criou a todos diferentes e depois nos colocou juntos e nos disse para convivermos? Estou convencida de que, por meio das dificuldades da vida, que crescemos espiritualmente. Deus deliberadamente não torna tudo fácil para nós. Ele quer que exercitamos os nossos músculos da fé e liberamos o fruto do Espírito, inclusive o amor, a paciência e a paz e o domínio próprio. Se todos nós agradasse o tempo todo, se a nossa fé nunca fosse provada e o nosso fruto nunca fosse espremido, não cresceríamos espiritualmente. Permaneceríamos os mesmos, o que é uma ideia assustadora. Existem duas espécies de dores na vida: a dor da mudança e a dor de permanecer da maneira que estamos. Tenho mais medo de continuar a mesma do que de mudar. Em vez de rejeitar os outros por suas diferenças, seja essas qualidades únicas pelo qual elas são, dons de Deus, diga às pessoas quais são as boas qualidades que você reconhece nelas. Não aponte onde você acha que elas precisam melhorar. Elogie, não aponte defeitos. Aceite, não rejeite. Seja positivo e não negativo. Seja encorajador e não desanimador. Você e eu nunca teremos falta de amigos se praticarmos atitudes de dar às pessoas a liberdade para serem elas mesmas. Confie nele. Que boas qualidades você conhece nas pessoas e as cercam? Confie no projeto e no propósito de Deus. Celebre a singularidade dos seus filhos, inclusive a sua própria.